Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o povo judeu. Muita gente agora virou febre na internet, principalmente no Kawaii, que é uma das redes sociais que mais tem gente falando sobre Bíblia, sobre estudo, essas coisas. E o que eu tenho visto é que muita gente se intitula judeu. Ah, eu sou judeu, eu sou filho de judeu, eu sou da comunidade judaica, só que as atitudes e o comportamento não refletem a comunidade judaica. E aí eu queria trazer este tema explicando como é um verdadeiro judeu. Vem com o teu fera que nós vamos analisar o tema. Bem, o povo judeu é um povo, certo? Então, o brasileiro ele é reconhecido no mundo inteiro por causa de suas características não apenas físicas, mas de comportamento, de atitude, a forma despojada, a forma mais alegre, feliz, espontânea de ser. O povo disse a cara do Brasil. Quando você vê um brasileiro no canto, você identifica logo que é brasileiro pelo jeito como ele se comporta, não pelas características físicas, porque tem muito brasileiro que parece italiano, tem muito brasileiro que parece espanhol, enfim, tem brasileiro que parece norte-americano por causa da sua descendência. Então, não quer dizer que o cara é brasileiro por causa da característica física. Da mesma forma, o judeu. A gente não vai identificar o judeu apenas pela característica física. Por exemplo, barba. Todo judeu possui barba? Não. Alguns, sim. Os ortodoxos, estes seguem ainda o ritual, o rito de ter a barba. Por quê? Porque a barba é um mandamento, a barba é uma ordem, a barba é o que diferencia o povo judeu de outros povos. A gente sabe que tipo assim, o judeu tem aquela barba grande, alguns têm aquele cacho do lado assim do cabelo, enfim, são características físicas. Mas a gente identifica logo o judeu ortodoxo por causa disso. A barba comprida, o kippá, aquele chapeuzinho aqui na cabeça, é a forma como eles falam em tudo. Mas, por exemplo, existem os judeus messiânicos, entre outros judeus, que não usam barba. Eles optaram não seguir o rito, não seguir a tradição. E aí fica aquela questão. E por que não há confusão com relação a isso? Porque é uma característica do judeu. Ele não se mete na vida do outro. O outro não quer usar barba. Ele não é obrigado. É por isso que em Israel o aborto é liberado. É por isso que em Israel as leis são diferentes. Entende? E você não vê, por exemplo, Israel se metendo na política do Brasil. Dizendo como o presidente da República tem que se comportar aqui. Porque não é uma característica do povo judeu fazer isso. E eu queria trazer o grande exemplo aqui, que é o Mashiach, que as pessoas conhecem por Jesus, por Cristo, enfim. Este é o judeu legítimo. Ele é judeu, porque ele era da tribo de Judá. Todo judeu ele é descendente da tribo de Judá. Essa é uma característica para ser judeu. Ele tem que ser descendente da tribo de Judá. Entendeu? Os hebreus é de outra tribo. Enfim, estamos falando dos judeus. O Messias, ele é da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, o líder da tribo de Judá, não é? Então, ele sendo dessa tribo, ele é um judeu autêntico. E como é que sabemos que ele é um judeu autêntico? Por causa das suas características psicológicas e pessoais, por causa do seu comportamento e da sua atitude. Por exemplo, uma grande característica que ele tinha, que justamente os judeus possuem, é ele não entra em embate a menos que ele não seja provocado. Ou seja, todas as vezes que as pessoas chegavam nele e provocavam ele, dizia, segundo a lei de Moisés, tem que fazer assim, 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 aí ele respondia. Quando ele não era provocado, ele não se metia. Ele via a treta, o pau está torando, o povo está se matando,
o povo está falando, fazendo e acontecendo. Ele via que os fariseus da época simplesmente falavam muita coisa e não viviam, mas ele ficava na dele, ele não se metia. Você não vê em passagem nenhuma da Bíblia, porque a Bíblia é o livro que retrata ele. Você não vê nenhuma passagem que mostra que ele chegava perto dessa galera e puxava assunto e tal. Não, até com a mulher samaritana ele chegou e disse, dá-me de beber. Ou seja, ele faz um pedido tranquilo. Ele não chega já nela se metendo. Ele sabia das coisas dela, sabia da vida dela, mas ele não chegava já, ei, vem cá, e o teu marido, e assim, não. Ele chegava, dá-me de beber, porque ele provocava, que sabia que ela iria atacá-lo, e ela o ataca. Como tu, sendo judeu, pedes a mim, que sou samaritana? Tipo, ela começa a atacar. Aí ele entra no assunto. Então, o judeu, ele é muito assim. Você vai chamar um judeu para conversar, principalmente uma live, principalmente uma live que está na internet. Ele vai responder apenas aquilo que você perguntar. Quando você vê um cara entrar, aí ele fala, olha, segundo fulano que acabou de sair e que estava falando assim, 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 não é judeu, não tem característica de judeu, é um judeu muito fajuto. E qual é o problema disso? É que quando o cara se intitula judeu e ele tem um comportamento que não é muito adequado, todo mundo vai acreditar que o povo judeu é daquele jeito. Então, o judeu tem por obrigação dar exemplo. É por isso que eles vivem na prática a Torá. Eles estudam a Torá e eles praticam o que nela está escrito. Por quê? Porque eles sabem que se derem um passo falso, se eles fizerem algo que não é para fazer, se não seguirem o que está ali, a cartilha, simplesmente as pessoas vão dizer, tá vendo? O povo judeu não presta, tá vendo? O povo judeu é assim. Então, o povo judeu vai levar a culpa. Então, eles têm um cuidado, um zelo com relação a isso. É por isso que ninguém é porta-voz do povo judeu. Ninguém fala em nome da comunidade judaica. Por isso que existe a comunidade judaica. Eles têm os representantes, inclusive legais. Tem advogado, tem tudo que consegue processar e resolver as questões por eles. Entende? Então a galera precisa entender essa questão. Muita gente ouviu falar, não estuda. Outra coisa, o povo judeu é um povo muito preparado. Porque a sinagoga é um lugar de estudo. Então eles vão para a sinagoga para estudar. Eles trazem informação, eles trocam ideia, que é diferente de debater, de embate, de confusão. Então eles trazem essas informações. E aí o que acontece? E o judeu adora ensinar, mas quando ele é solicitado. Se você pedir para o judeu ensinar, ele ensina. Se você não pedir, o judeu fica na dele. Ele não se mete muito na vida do outro, como eu já expliquei. Então, como eles gostam muito de aprender, de estudar, você percebe que um cara é judeu ou tem descendência com judeu ou algo do tipo, é quando ele justamente responde aquilo que você pergunta, e se ele não sabe, ele diz, olha, isso eu não sei, eu vou estudar, pesquisar e depois eu trago. Ele não tem problema em falar isso, mas ele estuda e se prepara antes. Você diz, olha, eu vou convidar você para a minha live, para você falar sobre tal assunto. Então ele vai estudar aquele assunto, vai dissecar aquele assunto, ele vai chegar na live brilhando, arrebentando e dando uma aula sobre aquele assunto. Podem ter certeza, o judeu é muito inteligente. Porém, quando você vê um cara, se você faz uma pergunta pura e simples, qual é a diferença entre o Deus de Israel e o Deus da Bíblia? E o cara rodeia, o cara fala em batismo, o cara fala em outras coisas que não se perguntou e não responde, ele não é judeu, ele passou longe da comunidade judaica, ele ouviu falar e só. Ele não se preparou. Então, assim, um conselho que eu dou para você que quer entrar em lives, quer aparecer em vídeos na internet, se prepara, estuda para não falar bosta, para não falar besteira, não é? E outra, seja mais sucinto, responda na lata aquilo que te perguntarem, sem envolver terceiros no meio.
que é essa outra característica do judeu. Ele não envolve terceiro no meio. Ele responde aquilo que você perguntar. E aí, com inteligência e sabedoria, ele vai conduzindo a coisa. Assim como o Mashiach era. Ele era desse jeito. E é isso que o Eterno quer de nós. Que nós sejamos exatamente assim. Inteligentes, sábios, sagazes. E que saibamos entrar e sair sem muita treta. Quando você vê essas brigas, essas guerras entre Israel e outras coisas, é por causa de território, é uma questão antiga, é rixa de família, é coisa que vem de séculos, e é uma questão política. Mas o povo judeu em si é um povo altamente pacífico e na sua. O povo judeu não interfere, não se mete na vida e na fé de ninguém. Estamos esclarecidos? Bem, galera, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Um beijo do Tio Fera. Fui. Aí, galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer.